Olá, pessoal. Sejam bem-vindos a mais um episódio do programa Mente Artificial. O episódio de hoje, vamos explorar o tema Inteligência Artificial na área da saúde. E temos aqui o nosso convidado, que é uma referência no assunto. Lucas Oliveira, seja bem-vindo ao programa, Lucas. Eu vou ler o CV dele. Lucas é professor, pesquisador, PhD em Tecnologia da Saúde pela PUC Paraná. É head de IA na empresa chamada Spezia, que é uma empresa que lidera o desenvolvimento de sistemas de inteligência artificial para revolucionar a área da oncologia. É co-líder do High Lab, um dos primeiros grupos de pesquisa em IA em saúde no Brasil, e atua há mais de 10 anos desenvolvendo soluções baseadas em processamento de linguagem natural e machine learning, aprendizado de máquina. Já participou de projetos Brasil, Estados Unidos, França, Suíça, em colaboração com a Philips Research, INRIA e universidades parceiras. Traz também no currículo experiência empreendedora como cofundador de uma health tech dedicada ao uso de dados para o avanço da pesquisa clínica. Atualmente ele coordena o curso de IA da PUC Paraná, formando profissionais capazes de aplicar IA em diferentes contextos do mundo real. Lucas, mais uma vez, seja bem-vindo. Exatamente, belo resumo, muito obrigado aí pela apresentação e é um prazer conversar sobre o tema que eu mais gosto de falar, que é IA aplicada à saúde. Boa. Então vamos lá, vamos começar o nosso bate-papo. Vamos lá. O bloco 1, vamos falar sobre isso, panorama e avanços de IA na área de saúde. Então, para a gente começar, Lucas, como você definiria o atual papel da IA na área da saúde? É um papel hoje vital, né? Eu acho que extrapolando não só para a área da saúde, mas a IA está permeando todos os contextos, né? Com esse boom recente que a gente teve de IA generativa, a gente percebe que a IA tem um papel não só de revolucionar, mas ela tem o papel de ser essencial para qualquer área. Na área da saúde, mais ainda, né? Que é uma área tão vital dentre todos os contextos de áreas que dá para a gente trabalhar com IA. Então, eu vejo não mais como algo acessório, como era alguns anos atrás, mas algo que é essencial, é central, é core de todo tipo de evolução que a gente tenha na área da saúde hoje. Então, o papel é vital, é super importante. Boa. E aí, pegando o gancho nessa tua resposta, a IA hoje, ela está mais presente na pesquisa, no diagnóstico ou no atendimento clínico? Onde é que, dessas três áreas que eu estou te perguntando, ela tem sido mais disruptiva até agora? Eu acredito que nos três, mas hoje, para quem começa a trabalhar na área, com certeza a área de atendimento e diagnóstico, que é a fronteira que a gente já está fazendo tratamento com o paciente, com certeza é a área mais rápida de você ver resultado, né? Mas a gente pode citar vários outros tipos de trabalho de IA em saúde que focam, por exemplo, na pesquisa clínica. Então, hoje a gente tem todo um trabalho, por exemplo, de usar IA para descobrir novos medicamentos, para usar genes das pessoas para conseguir tratamentos personalizados. Então, a gente consegue atacar todas as áreas, mas com certeza a área de tratamento em si é a área que hoje a gente tem mais soluções prontas. Não que elas sejam mais disruptivas, mas é aonde a gente está atacando mais, porque os dados já estão ali disponíveis no prontuário eletrônico do paciente, a gente consegue pegar esses dados e fazer a IA funcionar e melhorar processos ali no atendimento do paciente. Inclusive você trabalhou com isso, né? Com registro eletrônico do paciente, né? Exatamente. A minha especialidade, minha linha de pesquisa, ela está muito na área de processamento de linguagem natural. Então, quase todos os projetos que eu participei, o foco era justamente pegar esse dado não estruturado, né? Que é esse dado de prontuário eletrônico, que é basicamente a redação que o médico faz sobre o estado do paciente. E lá é o local onde estão contempladas as principais informações do paciente, né? Cerca de 90% dos dados estão lá. E esse dado textual, a IA não consegue entender dado textual. Então, se você vai, por exemplo, desenvolver um modelo preditivo, o modelo preditivo não aceita texto como input. Então, o que a gente faz? A gente usa um outro algoritmo de IA, que daí a gente usa o processamento de linguagem natural para extrair os dados, estruturar, e uma vez que daí sim a gente tenha um dado tabular,
daí a gente consegue fazer uma predição. Exatamente. Então, isso é o que eu venho trabalhando há mais de 10 anos em algoritmos de processamento de linguagem natural para estruturar e extrair esses dados. Aí eu te pergunto, o que é que diferencia hoje o desenvolvimento da IA na área de saúde em relação a outras áreas, como, por exemplo, finanças, logística? Como ficaria isso? Tem várias diferenças, né? Eu acho que a principal está no core de qualquer sistema de IA, que é você ter acesso a dados. Então, o dado da área das finanças, jornalísticos, são dados abertos, geralmente, né? Então, para você obter esses dados é muito fácil. Então, você consegue, basicamente, extrair da internet ou de APIs disponíveis. E esse foi um dos motivos até para a gente ter esse boom de IA, né? Disponibilidade de dados. Mas na área da saúde é muito diferente, né? A gente trabalha com dados sensíveis de pacientes. Então, a gente justamente divide, né, entre dados biomédicos e dados clínicos. Os dados biomédicos são aqueles que a gente trata, são aqueles dados que estão em guidelines médicos, em livros, em artigos científicos, que esses são dados abertos. Isso é público. Então a gente consegue acessar esse dado. Já quando a gente fala de dado clínico, é o dado do paciente. Esse dado, a disponibilidade dele, obviamente, não é aberto. Aí LGPD... Exatamente. E pré-LGPD já existiam leis que protegiam esse dado clínico. Então, você deve imaginar como deve ser difícil inovar na área da saúde hoje, né? Você tem que bater na porta de alguém, pedir dado primeiro, e depois você começa a treinar os seus modelos. Então, é algo bem difícil. Então, talvez a maior diferença da área da saúde para as outras já é a parte de disponibilidade de dado. Certo. E fora também a questão de ética em saúde, que eu acho que, obviamente, a ética em IA vale para todas as áreas. Mas quando se trata, talvez, de algoritmos que lidam com a saúde das pessoas e tomar certas decisões difíceis, eu acho que é mais sensível ainda na área da saúde. E isso hoje, claro que deve ter mudado. Essa de você falou de bater na porta. Hoje é mais fácil de você chegar lá e dizer, será que você pode... A pessoa fornece com mais facilidade igual hoje, ou hoje ainda não, ainda tem essa resistência de não fornecer esse dado? Ainda é difícil, mas tem alguns grandes grupos que já pensam no que a gente chama de inovação aberta, né? Então, tem alguns hospitais referência no Brasil, por exemplo, que eles já têm essa mentalidade, eles já têm esse data lake de dados disponíveis para quem precisa acessar, certo. E daí você, obviamente... contratualmente se protege contra qualquer tipo de vazamento e geralmente esses data lakes são com dados anonimizados. Então, você trabalhar com dados anonimizados já te protege de qualquer problema perante a LGPD, porque daí você retira o nome do nome das pessoas e qualquer outro tipo de referência que tenha no texto, né? Porque o texto às vezes referencia o texto clínico, o nome de um parente, endereço, profissão, onde nasceu, esse tipo de item a gente tira tudo para o texto estar limpo e daí sim a gente pode trabalhar com segurança. A gente ouve falar muito que existe hoje IA usado para diagnóstico de câncer. Inclusive você está trabalhando nessa empresa aí, né, na Spezia, que faz isso, né, trabalha com oncologia. Como é que essas soluções funcionam na prática? E qual o impacto disso real mesmo, tanto para médico como para paciente? Exatamente. A gente tem várias maneiras de fazer isso, né? E a gente acaba dividindo em duas frentes aqui, né? Existe hoje uma frente de pesquisa que fala em a gente predizer pessoas que tenham probabilidade de evoluir a ter câncer. Então, a gente está falando de uma pessoa saudável que ainda não tem câncer. Então, essa é uma linha de pesquisa, que daí a gente pode seguir em várias frentes aqui. A outra é o que a gente chama de early detection. É a pessoa que já tem o câncer, só que está em estágio inicial. E isso é onde a IA mais pode ajudar, porque justamente a gente sabe que o câncer é uma doença que a gente tem, o quanto antes a gente começa o tratamento, melhores os benefícios e maior a taxa de sobrevida dessas pessoas. Certo. Então, o early detection ele pode ser feito tanto na área de visão computacional, que é a área de imagem. Então, a gente pegar tomografias, raio-x, qualquer tipo de exame de imagem, e já é comprovado que os algoritmos de deep learning, de visão computacional, já são melhores do que humanos para fazer essa detecção precoce de câncer. Então, esse é um caminho. O outro caminho é o caminho que vai mais de usar os outros tipos de dados também. Então, a gente consegue fazer, existem hoje exames que a gente chama de biópsia líquida, né, que consegue achar DNA tumoral dentro da corrente sanguínea. Dá para fazer isso? Exatamente. Então, a gente consegue
predizer também e achar esses genes. A IA tem um papel muito importante para tentar encontrar, mapear esses genes, esses que a gente chama de biomarcadores, para daí a gente encontrar esses pacientes em início de doença. Então, a IA geralmente ela consegue atacar nesses dois itens. Daí, uma vez que o paciente já está diagnosticado, daí sim entra a área de tratamento. Então, na oncologia hoje existe uma linha de personalização de tratamento, porque cada paciente é muito particular dentro da oncologia. Se você olhar, por exemplo, só câncer de mama, é como se uma patologia tivessem várias doenças ali no meio. Então, uma pessoa que tem câncer de mama, ela pode ser HER2 positivo, HER2 negativo, tem várias variações ali dentro. E fora as comorbidades que a pessoa pode ter. A pessoa pode ter diabetes, pode ter algum problema cardiovascular, e tudo isso impacta no tratamento. E você usar IA para ler tudo isso, toda essa condição do paciente, e estabelecer o melhor tratamento para aquela pessoa, isso também é um lugar onde a IA está ajudando bastante. Está ajudando, né? Exato. Com a IA generativa dá para fazer isso agora. Também. Boa. E aliás, como é que a IA pode ajudar, então, nesse caso, na medicina preventiva e também na personalização desses tratamentos? Que eu acho que é mais ou menos o que você estava falando. Exatamente. Na medicina preventiva é isso. A gente consegue achar tanto uma pessoa saudável que tenha algum tipo de problema futuro e também esse early diagnosis também, né? A gente consegue também, uma coisa que tem acontecido muito são aplicativos, né, que cuidam da saúde da pessoa, que mapeiam wearables, enfim. Então as pessoas têm usado muito isso, tem surgido tecnologias novas, surgiu recentemente uma tecnologia que é um anel que você coloca no seu dedo e consegue... Eu já vi esse anel. Exatamente, consegue extrair todo tipo de informação e já consegue mapear ali possíveis problemas que você possa vir ter de saúde. Então, na medicina preventiva, a gente tem muita coisa acontecendo ao mesmo tempo. No tratamento também. É essa parte que a gente pode fazer tratamentos personalizados, a gente consegue trabalhar em qual o melhor medicamento, trabalhar não só qual o melhor medicamento, principalmente em oncologia, qual a melhor dose, porque dosimetria em oncologia, quando a gente fala de químio, é algo que é muito difícil, esse cálculo. Geralmente são feitos estudos para isso. Os médicos acabam lendo o estudo referência e usando isso como padrão, mas já se comprovou que para cada paciente a dosimetria faz toda a diferença. Então existe um empirismo aí nisso aí. Com certeza, porque a gente não consegue testar tudo em todo tipo de paciente. Claro. Então acaba que a IA pode ajudar muito a tentar achar esses padrões e daí sim medir qual que é a melhor dosimetria, qual que é o melhor medicamento, ou evitar esse tipo de medicamento, porque esse paciente em específico tem um gene que às vezes pode trazer malefício ele usar aquele tipo de medicamento. Então a IA consegue encontrar nesse mundo de dados que a gente tem esse tipo de padrão e ajudar no tratamento. Ok. E quais as tecnologias ou talvez os frameworks que se usam, né? Que são esses pacotões que você costuma usar no desenvolvimento desse tipo de solução de IA para a saúde? Então, eu acho que é o básico, né? Eu acho que hoje todo cientista de dados, não só da área da saúde, acaba que usa aquele stack de linguagem de programação Python. É a base, quase todas as bibliotecas de inteligência artificial estão lá. Tem pandas para você colocar os seus dados e abrir ele em algum lugar. TensorFlow ou PyTorch como framework para desenvolvimento de modelos. Claro que tem frameworks que já são construídos em cima desses, que às vezes as pessoas usam como variação. Mas no básico é isso. A gente precisa de um framework para treinar os modelos. E claro, tem todo o stack daí de deploy disso, né? De você subir alguma coisa para o ar. Hoje também a IA generativa entrou com muita força, então os LLMs também. Os agentes também agora, né? Sim, agentes de saúde é algo que já se discute bastante também. Tem frameworks já para construção de agentes específicos, como o Crew AI também, que está surgindo, é uma startup aqui do Brasil, inclusive, que já conseguiu bastante funding. Mas o stack básico é esse, é alguma coisa para você processar teu dado, criar os modelos. Daí quando a gente fala de deploy, daí é todo o que geralmente alguém que trabalha com DevOps ou com MLOps, nesse caso, usaria.
Tá, em termos de maturidade, você acha que o Brasil, Brasil, né, está avançado ou ainda está engatinhando quando se fala em termos de aplicação de IA na área de saúde? Aqui a gente tem que sempre separar a parte de IA aplicada e a parte de desenvolvimento da IA em si. Se a gente for olhar em desenvolvimento de tecnologia própria de IA, com certeza a gente está atrás. Tá. Quando a gente fala de IA aplicada, a gente também está atrás, mas o gap não é tão grande assim. Eu acho que, principalmente com o advento de Large Language Models, muitos desses modelos serem disponibilizados de maneira open source por algumas big techs, isso acaba que ajuda na parte de aplicação, a gente não está tão atrás assim. É só uma questão de gap de investimento mesmo. Popularizou, né? Popularizou. Exatamente. De uma forma geral, né? Mas quando a gente fala de desenvolvimento de novas tecnologias, alguém, por exemplo, no Brasil, desenvolver um novo modelo para bater de frente com o GPT. Daí já é alguma coisa que a gente está bem atrás. A gente não tem ainda muita pesquisa nesse nível. Então, a gente tem muita pesquisa de IA aplicada. Mas o gap é de investimento, como sempre. É o que falta para a gente, de fato, decolar na IA aplicada. Entendi. Bom, para a gente encerrar, tem alguma história, um case de sucesso que você poderia compartilhar, onde a IA fez uma grande diferença em um projeto real? Eu posso citar o da minha anterior startup, da Consentimento. Foi um case bem legal, onde a gente trabalhava com a extração de dados de prontuário eletrônico, mapeamento de perfis de paciente, ou cohorts de paciente, como a gente chama. E a ideia era olhar esses pacientes que a gente tem disponível numa base de dados e comparar com estudos clínicos que as grandes indústrias farmacêuticas estavam rodando. Certo. Então a ideia era encontrar pacientes que estariam elegíveis para estudos clínicos. Porque hoje o maior gap da indústria farmacêutica é justamente você achar os pacientes para testar o seu medicamento novo. Os voluntários. Exatamente. Né? E isso é algo que acontece no mundo todo, é um super gap. E no Brasil, principalmente, e em outros países, a regulação não permite pagar a pessoa para participar do estudo, como nos Estados Unidos, por exemplo. Na Inglaterra eles pagam. Exatamente. Pagam bem até. No Brasil não é permitido você pagar para alguém participar de um estudo clínico. Então o gap é maior ainda em termos de achar pessoas para participar. Então, o nosso case era justamente esse. A gente testou no Hospital de Câncer de Barretos, onde eles rodam vários estudos clínicos lá, rodar na base deles e encontrar pacientes elegíveis. E a gente aumentou muito a performance de recrutamento do estudo clínico. Então, primeiro a gente fez uma análise retrospectiva, né, em estudos que já tinham rodado, e a gente comparou quantas pessoas entraram no estudo usando a nossa ferramenta e não usando. E o aumento foi substancial, assim. Então, é um case super palpável, assim, de como a IA ajudou num processo de triagem e encontrar pacientes para alocar em estudo clínico. Isso era justamente o nosso objetivo enquanto startup, né? Conseguiram. Avançar o estudo clínico no mundo e no Brasil, né? Ok. Vamos encerrar aqui essa parte do nosso episódio. Voltaremos logo a seguir, na segunda parte. Olá. Agora estou com vocês de segunda a sexta, às 19h45, aí na TV da cidade, com a palavra final. De Brasília, Alexandre Garcia. Olá, eu sou Paula Leal, âncora de Oeste Sem Filtro. E eu estou aqui para convidar você a acompanhar aqui na TV Cidade de Joinville nosso programa diário. De segunda a sexta-feira, a partir das 17h45, eu espero você junto com os meus parceiros de bancada. Ana Paula Henkel, Augusto Nunes, Alexandre Garcia, Adalberto Piotto, Silvio Navarro e Rodrigo Constantino. Você é nosso convidado. DVA, primeira representante em Santa Catarina da marca BYD. Líder mundial em vendas de veículos eletrificados. DVA BYD. O futuro já começou. Olá, voltamos. Vamos agora para o segundo bloco desse nosso episódio, que vai tratar de pesquisa, internacionalização e ética. Bom, Lucas, você já, no teu currículo, quando eu fiz a leitura, você já participou de vários projetos com instituições nos Estados Unidos, França, Suíça. O que mais te marcou nessas colaborações internacionais? Eu acho que o que mais marcou é quando a gente começou
nesses projetos de processamento de linguagem natural em saúde, a gente percebeu que processamento de linguagem natural ele tinha um grande gap se a gente comparava com, por exemplo, a área de visão computacional. E por que isso acontece? Porque visão computacional é a área da IA onde a gente consegue basicamente identificar padrões em imagens e trabalhar com imagens, se a gente for resumir bem. Então, essa é uma área que todo mundo sempre trabalhou em conjunto, porque a imagem, basicamente, é igual para todo mundo, né? Já quando a gente trata de texto, cada um tem seu idioma. Então, o que acontece? Os modelos, um pouco antes desse boom, dessa IA generativa, esses modelos transformers, era muito difícil você trabalhar de maneira multilingüe. Era algo muito complexo. Tinha que ir para o inglês ou... Exatamente. E a maior parte dos recursos, 99% dos recursos disponíveis, era em inglês. Certo. Então, o legal desses projetos é que a gente já via essa grande necessidade de unificar forças, de tentar construir modelos multilingüe. E um dos modelos, inclusive, desses projetos que a gente fez junto a uma instituição da Suíça, foi justamente trabalhar em múltiplos idiomas e construir um modelo que entendesse dado de saúde. De todas as línguas. Exatamente. Legal. Então, é algo que, claro, hoje com o advento de IA generativa e desses modelos baseados em Transformer, hoje quase todos esses modelos já são... automático. Já lidam com vários idiomas. Se você hoje pegar o ChatGPT, por exemplo, que eu acho que é o exemplo mais famoso, ele consegue lidar com qualquer idioma hoje, se você perguntar para ele. Por mais que a base de treinamento dele, 95% seja em inglês, e esses 0, algum por cento seja em português, ele ainda assim consegue lidar. Eu já notei que, às vezes, você faz um comando em português, ele faz a tradução para o inglês e depois ele te pega, te devolve, traduz novamente e te dá a resposta. Eu já vi ele fazendo isso. Exatamente. E isso foi o estudo, que inclusive tem alguns estudos que mostram, né, que justamente esses modelos funcionam tão bem porque eles têm uma grande quantidade de parâmetros e parte desses parâmetros são reservados na rede neural para aprender cada idioma. E eles conseguem perfeitamente fazer essa correlação de um idioma para o outro. Então, por isso que esses sistemas são tão bons para fazer isso. Então, eu acho que trabalhar nesses modelos multilingües assim, foi algo que me marcou bastante. Mas foram vários projetos aí, né? Eu acho que outro projeto que me marcou foi justamente... quando eu trabalhei para a Philips, na época do meu doutorado, porque justamente a Philips estava vindo para o Brasil, eles precisavam desenvolver melhor as tecnologias deles em português. E foi muito bacana que eles procuraram grupos de pesquisa, pessoas que trabalhavam com o tema, para ir buscar essas pessoas para trabalhar no projeto. Então eles nos acharam lá no nosso grupo no High Lab e pediram para que nós desenvolvêssemos certos recursos de processamento de linguagem natural e IA para a saúde em português especificamente. Usando, tipo, o development kit deles, o SDK deles? Não assim? Tanto. A gente desenvolveu recursos como, por exemplo, alguns corpos anotados para treinar modelos. A gente desenvolveu modelos de extração de informação. Então, toda a parte de identificar num prontuário o que é um diagnóstico, qual foi o medicamento prescrito, esse tipo de situação, todo esse pipeline nós desenvolvemos. Entendi. Algoritmo de sumarização. Então, foi todo um leque ali, um canivete suíço de NLP para a saúde que a gente desenvolveu para eles. Então, foi algo bem legal. Tá. Tem alguma linha de pesquisa hoje, assim, que pode ser considerada emergente e que você acredita que vai ser promissora daqui nos próximos anos? Eu acho que muito se fala, o LLM hoje está na crista da onda, né? Os Large Language Models, a IA generativa tá na crista da onda de tudo que a gente fala. Só que já existem alguns pesquisadores, como por exemplo o head de IA lá da Meta, que fala que LLM... a gente já sabe tudo que ele consegue fazer. E claro, ele é disruptivo, ele consegue fazer muita coisa. Mas na percepção dele, por exemplo, o LLM ele não sabe interagir com o mundo e ele não sabe perceber o mundo. Ele só sabe perceber o texto ou imagem, mas ele não tem essa capacidade de entender melhor o mundo. Entendi. Então, a ideia deles é começar essa linha de pesquisa de fazer alguma IA que consiga entender o mundo físico, não o mundo cibernético como ele entende. Porque hoje o LLM, por exemplo, ele entende uma simulação do mundo, né? Que é ou voz, ou texto, ou uma imagem. Multimodal. Exatamente, mas ele não entende o mundo em si.
E por mais que a gente ache que a IA é inteligente, enfim, a gente sempre faz aquela comparação, né? Para um algoritmo, por exemplo, de detecção de imagem, ele saber que isso aqui é um copo, a gente precisa mostrar pelo menos uns 100 copos para ele poder aprender. Para poder aprender que aquilo isso é um aqui. copo. Ou os Large Language Models foram treinados de maneira não supervisionada em milhões, bilhões de imagens. Já um bebê, se você mostra para ele um copo uma vez, ele já sabe tudo que é um copo. Então você mostra um exemplo apenas para ele, ele já é capaz de aprender. É diferente, então essa é um paralelo que se faz, né, da diferença da inteligência humana e da inteligência artificial. É isso aí. Como é que a gente pode equilibrar, você acha, o avanço da IA, aí falando, né, questões éticas, privacidade dos dados, viés algorítmico, como é que a gente pode equilibrar isso? Eu acho que esse é o maior desafio hoje, né, principalmente de quem está na gestão de países e grandes empresas, eu acho que é esse, né? E como você falou, é um balanço, o que a gente chama em inglês de trade-off, né? De definir o que é melhor. Ou você regula e às vezes você pode parar o avanço da tecnologia que pode estar beneficiando e ao mesmo tempo não afrouxar tanto a corda, se né? libera tudo. Exatamente. E hoje a gente está, inclusive no Brasil, numa total área cinza na inteligência artificial. A gente não tem regulação. Existe uma PL rodando no Senado, foi aprovado pelo Senado, está na Câmara, mas muito possivelmente esse texto vai ser alterado na Câmara, vai voltar para o Senado de novo. Então, é algo que, por exemplo, a Europa já tem sua lei, sua regulação de IA. Já tem? Já. O Brasil ainda não tem, e isso a gente tem que correr muito para as questões de regulação de IA. Porque o impacto pode ser grande. Você falou, por exemplo, viés algorítmico, é algo que a gente tem vários exemplos já de problemas com viés algorítmico. Tem empresas, por exemplo, acho que tem um caso bem famoso que uma empresa usou uma IA para recrutar pessoas. E depois eles perceberam que a IA estava simplesmente repetindo um viés de contratação que a própria empresa tinha. Que a empresa, por exemplo, só 95% da empresa eram homens. Então, como eles usaram a base de treinamento das pessoas que já trabalhavam na empresa, assim. Eles perceberam que todos os currículos de mulheres que chegavam já caíam fora pela IA já logo de cara. Nossa. Então, um exemplo super claro de viés algorítmico que a gente tem que tomar cuidado, né? Mas, enfim, eu acho que o problema principal está na parte social também, né? Na parte de geração de emprego, por exemplo. Claro. A gente não pode simplesmente liberar grandes empresas de usarem IA indiscriminadamente para substituir pessoas, porque é algo que a gente sabe que, principalmente num país emergente como o Brasil, pode causar um desbalanço incrível, né? Então, a gente tem que fazer um plano de médio e longo prazo, o que é bem difícil, a gente sabe, na política brasileira, fazer coisas de médio e longo prazo, mas é o que a gente tem que fazer, porque senão a gente vai ter sérios problemas aí com o avanço da tecnologia. Mas é isso, tem que balancear, a gente tem que regular, mas também não segurar tanto, porque se a gente bota muito empecilho, muita burocracia, a gente não desenvolve a tecnologia local também. Agora, onde achar, né, esse balance? Né? Exatamente. É o maior desafio. Tá. O que você pensa sobre o uso de IA em decisão clínica automatizada? Ou seja, a IA é que vai tomar a decisão. O que vai acontecer? Você acha que temos que dar poder para esses algoritmos para fazer isso? Eu acredito que a gente ainda não tem uma maturidade em termos de tecnologia para chegar a esse ponto. Talvez hoje, na área da saúde, a área que esteja mais madura nesse sentido seja a área de radiologia. Radiologia. Exatamente, onde o FDA, por exemplo, nos Estados Unidos, já aprovou o uso dessas tecnologias de maneira legalizada, regular, dentro da saúde. E essas tecnologias já se comprovaram, inclusive, mais eficazes que médicos, em estudos e tudo mais. Só que haviam previsões há 5 anos atrás que hoje não existiriam mais radiologistas, mas a gente viu que não foi o que aconteceu. A gente só basicamente melhorou o trabalho dos radiologistas e eles conseguem se atentar a casos mais específicos, casos mais difíceis de se dar o diagnóstico. Hoje se transformou uma ferramenta de que ajuda o médico e de apoio a tomar a decisão, né? Apoia a tomar a decisão do cara. Exatamente. Eu acredito que isso nunca vai acontecer tão cedo da gente ter uma IA de maneira automatizada tomando decisões. Hoje, inclusive, o Brasil tem uma regulação junto à Anvisa, que é a regulação de Software as a Medical Device.
que é quando você desenvolve um software para ser usado nesse contexto clínico. Um dispositivo. E lá a gente divide o software em 4 classes. A classe 1 é a classe que menos pode causar impacto e a classe 4 é a que mais tem impacto. Geralmente os de classe 3 e 4, todos os softwares, quanto maior a automação deles, maior a liberdade deles para tomar alguma ação, mais eles caem nessa classe de risco. E daí você tem que, de fato, comprovar, tem que rodar estudo clínico para mostrar que funciona. Então, existe uma barreira protetora. Então, hoje, as pessoas não precisam ter um medo. Pô, uma IA vai tomar a decisão por mim se eu for nesse médico X aqui. Não. Existe toda uma regulação por trás disso que protege as pessoas de uso desse tipo de interação. Mas eu não acho que num futuro tão próximo a gente vai ter algo 100% automatizado. Mas que com certeza a gente vai melhorar o workflow aí de muito médico, de muita instituição de saúde, e isso com certeza a gente vai. Ótimo. Como é que os dados que são coletados em tempo real, você falou há pouco que eles usam os famosos wearables, seria esse anel, esse reloginho hoje que captura o teu batimento cardíaco, etc., que a gente chama, né? Esses wearables. Como é que esses caras podem contribuir para a pesquisa clínica e com o cuidado individualizado? Exatamente. Eu acho que hoje o principal ponto a gente sabe que a IA ela consegue ajudar. Ela tendo os dados em volume e variabilidade adequados, a gente consegue descobrir coisas, a gente consegue ajudar a diagnosticar, a fazer qualquer coisa. Então, quanto maior o volume e maior a multimodalidade de dados que a gente dá, melhor. Então, com certeza, tem muita gente, muita empresa grande olhando para isso, da gente usar esses dispositivos para pegar essas informações de saúde. Eu acho que até o Brasil, que é um país que tem muito problema de déficit em operadoras de saúde, as próprias operadoras têm um grande interesse que as pessoas usem esse tipo de gadget, porque se a gente consegue predizer ali que uma pessoa pode vir a ter um problema antes de ter, porque geralmente a gente sabe que remediar o problema é melhor do que quando a pessoa é internada em termos de custos e para a própria saúde da pessoa. Claro. Então é algo que é benéfico para todo mundo o uso desse tipo de gadget, assim, da gente pegar esses dados, tentar intervir antes que aconteça o problema, né? Então, esse early detection de problemas, eu acho que é um dos pontos principais da IA em saúde hoje, assim. Boa. O que você acha que falta para a gente ter uma maior integração entre ciência de dados, a medicina e políticas públicas? Eu acho que a gente falou agora há pouquinho sobre isso, né? Eu acho que o principal problema é que as políticas públicas, eu acho que eu estou extrapolando aqui para fora da saúde até, dificilmente elas são de médio e longo prazo. São coisas muito populistas e imediatistas. E esse é o grande problema. A gente não consegue construir, por exemplo, uma política pública de uso de IA em saúde a curto prazo. A gente não consegue fazer isso em 4 anos. Isso é projeto para acontecer e a gente colher frutos daqui a 10, 15, 20 anos. Então, esse é o principal problema. Está na mentalidade política do Brasil de não pensar em longo prazo. Então, se a gente começasse hoje já, ok, vamos integrar os dados do SUS, por exemplo, com dados de rede particular, começar a unificar isso. Depois, vamos treinar vamos treinar um grande modelo de linguagem nacional? Vamos começar. Inclusive, o Brasil teve uma iniciativa recente da iniciativa de inteligência artificial, onde estão construindo um supercomputador, querem disponibilizar cloud, inclusive, para proteger dados nacionais, porque hoje as empresas nacionais estão super reféns, né? Hoje a gente não tem empresa que funcione sem Google, Meta ou qualquer uma dessas ferramentas, né? Então é um problema de integridade de dados nacional, né? Porque os nossos dados vitais de grandes empresas nossas estão fora do país, não estão dentro do país. Então, para você mesclar a área de dados com política pública e saúde, obviamente, é algo que a gente tem que mudar a mentalidade mesmo de vamos fazer algo a médio e longo prazo. Porque a curto prazo a gente consegue atacar muito pouca coisa. E o que realmente importa, por exemplo, a gente gastar muito menos no SUS, por exemplo, é a gente trabalhar a longo prazo. A gente precisa trabalhar na prevenção para que daqui a 20, 30 anos a gente comece a diminuir esse déficit que a gente tem na área de saúde no Brasil. Beleza. E como é que você vê
ou você acha que existe uma tendência, por exemplo, as Big Techs, né? De elas entrarem nessa área de saúde assim, mas com uma força total. E você acha que isso pode impactar o nosso ecossistema, né? Que a gente vive dessa IA hoje, etc.? Sem dúvida. Na verdade, elas já estão entrando na área da saúde. Com tudo, né? Existem várias iniciativas, principalmente o que as Big Techs fazem hoje, elas têm já um budget de acquire, né, de outras companhias, de aquisição de outras. Faz merge, puxa e exatamente. tal. Então a gente vê vários exemplos hoje de empresas sendo adquiridas pelas Big Techs para a área da saúde. Então, com certeza, a entrada delas já está acontecendo, não é iminente, ela já está acontecendo. E o impacto é grande, né? Então, hoje, a gente tem que tomar só um cuidado da sociedade como um todo, não ficar na mão de 3, 4 empresas, né? Porque hoje elas já dominam boa parte da nossa vida em termos de rede social, de uso de dados. Na hora que começa a entrar em saúde, finanças, quando a gente vê, a gente está preso na mão de 4, 5 companhias. E daí a gente começa a relembrar aqueles filmes, né, de futuro distópico, onde... Matrix. Exatamente. Enfim, e é isso que eu acho que a gente tem que tomar um certo cuidado. Mas essas empresas não vão parar, vão entrar nessa área de saúde, com certeza. Mas eu acredito que tem bastante iniciativa legal surgindo, assim, tem muita startup legal surgindo. É claro que no Brasil a parte de investimento em startup, por exemplo, não é tão forte como nos Estados Unidos. Mas muita ideia boa está surgindo, assim, e eu tenho certeza que vão surgir tecnologias boas aí no nosso ecossistema. Bom, ok. Encerramos esse bloco, voltaremos a seguir. Olá, agora estou com vocês de segunda a sexta às 19h45, aí na TV da Cidade, com A Palavra Final. De Brasília, Alexandre Garcia. Olá, eu sou Paula Leal, âncora de Oeste Sem Filtro. E eu estou aqui para convidar você a acompanhar aqui na TV Cidade de Joinville nosso programa diário. De segunda a sexta-feira, a partir das 17h45, eu espero você junto com os meus parceiros de bancada. Ana Paula Henkel, Augusto Nunes, Alexandre Garcia, Adalberto Piotto, Silvio Navarro e Rodrigo Constantino. Você é nosso convidado. DVA, primeira representante em Santa Catarina da marca BYD. Líder mundial em vendas de veículos eletrificados. DVA BYD. O futuro já começou. Olá, estamos de volta. Vamos para o nosso último bloco do episódio, onde vamos falar sobre formação, futuro e inovação empreendedora. Lucas, você, pelo teu currículo, disse que você coordena um curso de IA lá na PUC-PR, na PUC-Paraná. Como é que é formar profissionais para aplicar IA em contextos assim que são tão críticos como a área da saúde? Eu acho que é vital, né? Eu entendo hoje que a inteligência artificial ela não é mais assunto de quem é da área da computação. Eu entendo que a IA é algo que é para todo mundo. Se popularizou. Existia algum tempo atrás, Bill Gates tentou falar isso, há uns 20 anos atrás, que, por exemplo, a gente deveria ensinar programação nas escolas. Eu acho que hoje a gente está no momento ideal para que a gente comece a popularizar a tecnologia junto às outras formações também. Correto. Com o advento, por exemplo, dos Large Language Models, né, da IA generativa, ChatGPT, que cenário que a gente tem hoje? Hoje, a linguagem de programação é a linguagem natural, é a linguagem que a gente fala. Hoje a gente consegue usar, por exemplo, uma ferramenta de IA generativa para construir código e sistemas para a gente. E usando linguagem natural, escrevendo... Exatamente. Então, hoje, uma pessoa que trabalha na área da saúde ou na área de finanças, enfim, ela mesma consegue construir microsoluções para ela, para o dia a dia dela, automatizar tarefas. Então, hoje a gente está no estado da IA que ela está muito mais democrática. Então, esse curso, inclusive, ele nasceu dessa ideia da gente dar esse conhecimento de IA aplicada para pessoas de qualquer área, para formar a pessoa que queira participar desses processos de transformação digital, de empresas, queira ser... Migração de carreira, né?
Exatamente, também tem a transição de carreira, ou pessoas também que queiram aplicar na sua própria área. Entendi. Então, a ideia é usar esse tipo de ferramental hoje, e não só a IA generativa ajuda, mas hoje a gente tem grandes ferramentas de automação, que a gente chama de ferramentas no-code ou low-code, que são ferramentas que não exigem você conhecer uma linguagem de programação para você montar algum tipo de automação. Então, a gente foca muito nesse tipo de formação, de formar pessoas que consigam entender um problema, construir uma solução usando automação, inteligência artificial e dados, e consigam, de fato, conversar de igual para igual com um especialista da área de dados ou da área de inteligência artificial. Então, o mote está muito nesse. Então, eu entendo que o momento hoje é bem diferente. Assim, o momento, você profissional de qualquer área hoje pode aprender IA, pode aprender a aplicar IA. Exato. Então, aí pegando esse teu gancho, digamos, você quer montar uma empresa para desenvolver soluções de IA, ok. Como é que seria então, mas aí você tem que ter gente, é uma empresa multidisciplinar, porque vem gente de várias áreas. Qual o perfil ideal desse time multidisciplinar para uma empresa que desenvolve soluções de IA nesse setor? Exatamente. O que a gente tinha de paradigma há um tempo atrás, né, uns 20 anos atrás, por exemplo? O grande problema é que o analista de sistemas, o desenvolvedor, ele acabava que ele tinha que se tornar especialista em todas as áreas na qual ele construía sistemas, né? E como a gente está tendo essa mudança de chave, essa descentralização do conhecimento de IA, a gente entende que essa equipe ela pode ser completamente multidisciplinar. Ela pode ter, sim, claro, a pessoa que tem uma formação, um background de computação único, mas a gente tem também pessoas, por exemplo, no meu time hoje. No meu time eu tenho médicos, eu tenho enfermeiros, eu tenho estudantes de medicina também, cientistas de dados, desenvolvedores. Então, é um time completo aí de todas as áreas que dá para a gente mesclar e construir a solução. Então, vai depender muito do contexto que você está trabalhando, mas hoje você consegue pegar essa pessoa que trabalha naquele nicho para o qual você está desenvolvendo o sistema e trazer essa pessoa para junto do desenvolvimento. Antes era muito orientado a você usar o especialista para entrevistá-lo apenas, né? Hoje essa pessoa pode estar dentro, né, pode trabalhando, do desenvolvendo. Exatamente. E me diga, você estava falando agora há pouco, acho que foi no bloco anterior, sobre as startups. Existe hoje um grande número de startups que estão fazendo coisas na área de saúde, né? IA na saúde. Qual é o papel delas hoje nessa área, né? IA aplicada à saúde? E você acha que essas startups hoje são mais ágeis do que as grandes corporações? Com certeza. Justamente por isso que hoje existe esse movimento das grandes empresas, na verdade, adquirirem as startups ao invés de inovarem. É muito difícil para uma empresa de 100, 200, 300 anos. A gente citou a Philips agora há pouco, é uma empresa super antiga. É difícil para esse tipo de empresa que tem um arcabouço tão grande, ela ser ágil. É muito difícil. A startup, o CEO dela, ele pode aprovar uma compra hoje, ele mesmo desenvolver outra coisa amanhã. Faz tudo, né? É algo que faz toda a diferença no desenvolvimento de inovação. Então, o papel da startup é fundamental para a inovação, não só na área da saúde, mas de qualquer área. E hoje, com o advento, por exemplo, de IA generativa, ajuda muito o processo desse tipo de startup. Existe uma teoria já rolando que diz que com a tecnologia de IA que a gente tem hoje, já nasceu a pessoa, já existe a startup que vai ser um unicórnio, que vai ter valuation de $1 bilhão, que tenha um único funcionário. Então, porque a IA consegue ajudar essa pessoa a automatizar, a fazer o papel de todas as pessoas que deveriam estar ali no time dela. Então, existe essa teoria. Então, a tecnologia em si, a IA em si, ela consegue ajudar muito hoje os empreendedores, porque você tem ferramentas ótimas para controle de basicamente todas as áreas, consegue automatizar processos, ajudar na própria área, na área de ideação, se você está abrindo uma startup e você não tem certeza do seu produto. Ela ajuda? Exatamente, você pode fazer brainstorming, pode ajudar a validar produto, fazer entrevista com pessoas, caso você não tenha pessoas reais para entrevistar. Então, ajuda em todos os aspectos e o papel da startup em inovação é fundamental. Boa. Existe, digamos assim, entre aspas, um futuro ideal que você vislumbra, mas usando a IA, esse futuro ideal seria com a IA plenamente ou totalmente integrada ao sistema de saúde?
Esse é o sonho, né? Imagine só, principalmente a gente falando do Brasil, né? Um país tão grande, a gente sabe que tem pessoas vivendo em regiões super remotas, né? Hoje, por exemplo, a gente já teria tecnologia para dar acesso à saúde para todo mundo à distância, inclusive. A gente tem, enfim, internet acessível via satélite. A gente tem, enfim, muita tecnologia para isso. Então, imagine também um grande centro de informações, porque o SUS ele possui dados riquíssimos, assim. Então, existem vários estudos que acabam surgindo no Brasil de dados do SUS, só que geralmente são estudos retrospectivos, né? Que, ok, nos ajudam a entender um pouco da saúde no Brasil, mas você não consegue tomar nenhuma ação imediata. Mas imagine se a gente tivesse tudo isso conectado em um único lugar. Nossa. Que hoje existe o DataSUS, mas a gente não tem esses dados totalmente abertos assim, para inovação. Mas imagine se a gente tivesse e a gente conseguisse ter alertas de pandemias, de problemas com dengue, ou de problemas específicos, não a nível populacional, mas a nível de paciente também. Esse cara aqui provavelmente vai ter algum tipo de problema cardíaco em breve. Vamos agir antes dele ter esse problema? Certo. Então, o mundo ideal é esse, onde a gente tem uma plataforma de dados integrada e a IA consiga extrair daí padrões, encontrar problemas, para que os tomadores de decisão possam ir lá e agir antes de que alguma coisa pior aconteça. Boa. Então, assim, agora, já que estamos falando nisso, empreendedorismo e tal, o que você poderia dizer para um estudante ou até para um profissional da área de saúde? Mas o cara, eu quero começar a estudar IA agora. Eu acho que essa é a grande sacada, é a hype. Eu preciso entrar nessa vibe aí, né? E começar a trabalhar com isso. Hoje, como eu falei, a startup ela tem um papel fundamental, mas outro player muito importante na parte da gente desenvolver tecnologias é a própria academia. Então, Certo. hoje, você procurar o respaldo de algum grande grupo de pesquisa, e eu cito o HiLab, que é o meu grupo, mas existe grupo na USP, por exemplo, trabalhando com isso. Hoje tem diversas universidades que têm pesquisadores trabalhando nessa área. Eu acho que esse é o principal ponto, talvez, de alguém que esteja procurando como eu posso colaborar e como eu posso aprender. A academia ainda é um grande celeiro, um grande, formador. Exatamente, é o lugar onde a gente acha os talentos e onde as pessoas aprendem de fato aquela formação. Também acho. Tanto é que hoje quase todas as vagas que você olha de cientista de dados, elas exigem mestrado ou doutorado para vagas pleno e sênior, por exemplo. Então, é ainda o lugar onde a gente vai buscar as pessoas. Então, é o lugar ideal para você buscar o conhecimento. Mas também, eu entendo que as pessoas têm que ter certo grau de proatividade, porque o conhecimento está aí, né? Hoje, se a gente acessar a internet, o próprio ChatGPT, ele consegue montar um plano de estudo para você que quer aprender a área de IA. Isso. E eu vejo um movimento bem legal na área da saúde. Esse grupo de pesquisa, o HiLab, que a gente começou lá, pelo menos eu comecei lá em 2010, mais ou menos, nesse grupo. Antigamente, a gente tinha muita dificuldade de conseguir atrair médicos ou estudantes de medicina para os projetos. Hoje, com o IA, todo mundo está aqui. Todo mundo quer participar. Há alguns meses atrás eu abri um edital de estudantes. Em pouquíssimos minutos já tinham 80 pessoas aplicadas para participar do projeto. Então, hoje é algo que todo mundo quer trabalhar. Por quê? Porque existe essa visão de que a IA, como eu falei lá no início, ela não é só um acessório. Hoje, ela é primordial para qualquer área. Então, faz parte da formação da pessoa. Então, eu oriento essas pessoas a procurarem pesquisadores da área, procurar grupos de pesquisa, projetos acontecendo, ou se envolver até com alguma startup que esteja desenvolvendo alguma coisa. É ali na prática que você vai aprender mesmo a trabalhar com IA. Boa. E qual que você acha, ou quais áreas da saúde ainda estão assim intocadas pela IA, mas se for permitido, ou por uma circunstância ou outra, elas têm um grande potencial de transformação? Olha, eu não consigo pensar em uma área da saúde que ainda não estejam trabalhando. Acho que assim. todos estão. Em termos de especialidade clínica, com certeza todas já estão trabalhando. Se a gente olhar, por exemplo... Oftalmologia também, certo? Sim, para todas as áreas. Se a gente olhar também, não só para as especialidades, mas olhar para as áreas da saúde, por exemplo, pesquisa clínica.
é algo que já estão trabalhando. Descoberta de novos medicamentos, estão trabalhando nisso. Certo. Sequenciamento genético, estão trabalhando nisso. Então é muito difícil a gente pensar em alguma área que esteja intocada pela IA. Assim. É algo que, principalmente na área da saúde, é algo que está se trabalhando muito. Inclusive, as empresas hoje de IA no Brasil, as principais startups que têm surgido são ou da área de direito ou da área da saúde. Certo. São os dois. Hoje São os dois principais áreas que estão atacando aqui. Então, eu não consigo ver assim nenhuma área que esteja intocada na área da saúde, não. Pô. Aí, voltando, quando eu li o teu currículo, você foi um cofundador de uma Health Tech, uma empresa até. Explica o que é essa Health Tech. Como é que foi essa tua experiência fundando essa empresa aí? E que lições tirou você em termos de empreendedorismo? Essa é uma história bem legal, né? Porque eu como na época do meu doutorado, eu estava trabalhando para Philips Research, então desenvolvi todos aqueles recursos computacionais de IA para Philips. E poderia aplicá-los em outras. Mas no final desse percurso, quase que todos os projetos que eu desenvolvi foram engavetados dentro da instituição, assim. Foi. Então foi algo que eu fiquei chateado, porque foram anos de desenvolvimento, coisas bem legais que eu desenvolvi. Claro, algumas delas a gente acabou disponibilizando de maneira open source, então é público hoje, pessoas podem usar e está ajudando bastante gente, alguns dos recursos que a gente desenvolveu. Mas eu estava nesse momento, eu estou trabalhando em IA em saúde justamente para mudar alguma coisa, né? Não é para eu ficar escrevendo artigo só. Então surgiu essa oportunidade, conheci meu sócio na época, ele me convidou para abrir a startup e foi assim uma mudança de chave para mim. Tiveram funding? Tiveram alguma coisa em termos de funding? Tivemos funding, a gente chegou a fazer nossa rodada seed, levantamos 1,5 milhão de reais para a startup. Então foi uma experiência super legal, assim, eu recomendo para todo mundo, assim, algum dia participar de um processo de startup. É bem legal, principalmente porque você define basicamente para onde você está indo. É como se você estivesse num barquinho lá, a mar aberto e descobrindo. Então eu aprendi muita coisa em termos essa parte de funding, valuation de startup e tudo. Montar times, desenvolver produto, fazer desenvolvimento ágil de produto, pivotar quando é necessário, que é algo que acontece muito. Então, as lições foram várias, assim. Entendi. E isso me ajudou hoje, por exemplo, tá refazendo esse caminho numa outra startup. Claro. E isso é um negócio bem valioso, assim, que eu gosto bastante. Boa. E para fechar, qual inovação na IA hoje que é aplicada à área de saúde tira um pouco o teu sono de empolgação, vamos dizer assim? Em termos de eu não gostar do que está sendo feito? Olha, Tem alguma coisa? Acho que eu não consigo pensar em nada que esteja tirando o meu sono em termos que eu tenha conhecimento, mas obviamente a gente tem que saber onde é o limite ético de uso de IA ou não, né? A gente não pode, principalmente quando se trata de saúde das pessoas, achar soluções ou usar soluções, criar soluções que visem apenas o lucro, né? A gente tem que pensar sempre num todo, né? Eu não posso, por exemplo, vou selecionar o melhor medicamento em termos financeiros para o plano de saúde e não pensar na performance do paciente, por exemplo. Então, por isso que, nesse caso, principalmente da saúde, eu entendo que a regulação de IA é mais importante ainda. Assim, a gente tem que tomar certos cuidados para evitar que a gente ultrapasse certas linhas ali éticas. Aquela figurinha, né, eu acho que bem clássica da IA, né, que é aquele trolley problem, que tem a IA tem que decidir se ela vai matar uma pessoa num lado da linha ou duas na outra. Às vezes isso pode ser desculpa para fazer algum tipo de produto ou que você se exima de qualquer decisão, assim. Mas, enfim, me tira o sono se alguém começar a trabalhar de maneira só pensando em lucro e não pensando na saúde das pessoas, né? Bem, né? Claro. Então é isso, Lucas. Agradeço muitíssimo a tua presença. Acho que foi um grande papo. Tivemos aqui uma grande proveitosa conversa.
principalmente nessa área de saúde, né? Eu acho que a IA realmente tem um grande potencial para ajudar. Agradeço a tua presença, compartilhar esse conhecimento todo aí com a gente. E você que nos acompanhou até aqui, não se esqueça, Mente Artificial, assista os nossos episódios. Muito obrigado e até o próximo episódio.